Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Wellington aí passando para mais uma aulinha de matemática com vocês, tá bom? Na aula de hoje a gente vai estar trabalhando com Teorema de Pitágoras, tá? Conteúdo bem interessante aí, que ele é base, pré-requisito para quase tudo que você vê no ensino médio na parte de geometria, tá bom? A gente sempre cai em Pitágoras. A gente vai trabalhar com o Teorema de Pitágoras. Então é muito importante você entender isso aqui, memorizar e colocar em prática aí na resolução dos exercícios, beleza? Então vamos lá. Onde que a gente utiliza o Teorema de Pitágoras, pessoal? A gente utiliza o Teorema de Pitágoras nisso aqui, ó. Sempre que eu tiver um triângulo retângulo. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que o Teorema de Pitágoras ele está associado a isso aqui, ó, ao triângulo retângulo, tá bom? Então, eu só vou trabalhar com o Teorema de Pitágoras se eu tiver um triângulo retângulo aqui. Ah, professor, não tem triângulo retângulo. Então, não trabalha com o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras está associado ao triângulo retângulo aqui. Beleza? Primeira coisa. Segunda coisa, o que diz o Teorema de Pitágoras, gente? O Teorema de Pitágoras diz assim, ó, que o quadrado da hipotenusa é sempre igual à soma do quadrado dos seus dois catetos, tá bom? E aí você fala assim, nossa, que coisa difícil. Não, bem tranquilinho de decorar, mas primeiro vamos entender o que é hipotenusa e o que é cateto. Repare que o triângulo retângulo ele tem um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, certo? Então a minha hipotenusa é sempre o lado oposto a esse ângulo de 90. O meu ângulo de 90 está aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a minha hipotenusa. Então aqui eu tenho a hipotenusa, que é o meu lado sempre oposto ao ângulo de 90. Tá? E aí eu vou ter os outros dois lados que juntos formam esse ângulo de 90, que a gente vai chamar de cateto. Então aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho um outro cateto. Vou escrever aqui dentro. Bom, então cateto e cateto. Então os catetos são os lados que formam um ângulo de 90 graus e a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus aqui. Beleza? Então olha lá. O que acontece aqui? Você tem a hipotenusa e tem os quadrados. Então o que o Teorema de Pitágoras diz? Ele diz isso aqui, ó, que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, a hipotenusa elevada ao quadrado, ela é sempre igual ao quê? A soma do quadrado dos catetos. Então, a soma do quadrado dos meus dois ali catetos. Então, isso aqui é o Teorema de Pitágoras. Isso aqui é a relação que ele te passa, né? Que a hipotenusa ao quadrado é sempre igual à soma do quadrado dos catetos. Só que aí a gente tem aqui a formulazinha do Teorema de Pitágoras, ó. A hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma do quadrado dos meus dois catetos. E aí você viu que eu coloquei algumas letrinhas aqui. Por quê? Porque essas letrinhas servem somente para a gente memorizar o que é cada uma das coisas ali. Mas ela pode mudar de livro para livro. Tem livro que você pode pegar e encontrar a hipotenusa como C, tá? E aí vai mudar essa relação aqui. Mas o que é importante você decorar é isso aqui. O que o Teorema de Pitágoras diz? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos meus catetos aqui, tá bom? E aí, como eu coloquei aqui a formulazinha para você, a gente vai trabalhar com essa hipotenusa, sendo que ela vai ser representada pela letrinha A, tá? Então, a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa sempre vai ser o A, então, na nossa resolução. É igual à soma do quadrado dos catetos. O B e o C tanto faz, galera. Pode pôr o B aqui e o C lá, ou o C aqui e o B lá, tanto faz qual que vai ser o seu cateto, tá bom? Mas é importante você lembrar que a hipotenusa é sempre o oposto ao ângulo reto ali, beleza? Então aqui eu tenho o que? Teorema de Pitágoras. Explicado aí para você na parte teórica, vamos colocar isso em prática. O que mais que é muito importante você decorar? Eu até coloquei aqui, ó, decorar os quadrados perfeitos. Isso aqui eu sei que não são todos que vão fazer, mas aqueles que conseguirem fazer isso aqui, gente, vão sair na frente dos demais, tá? Porque de agora em diante esses quadrados perfeitos eles vão estar o tempo todo no nosso estudo aí
desde o 8º, 9º ano e ensino médio. Então tem que ter decorado, tem que ser uma coisa rápida para você falar. Tem gente que nem sabe o que é quadrado perfeito, né? Quadrado perfeito é aquele número que tem uma raiz exata. Então se eu perguntar assim para você, ó, qual que é a raiz de 9? A raiz de 9 é 3. 3 vezes 3, 9. Então 9 é um quadrado perfeito. Qual que é a raiz de 10? 10 não é um quadrado perfeito, né? Próximo quadrado perfeito que eu vou ter aqui é o 16. Qual que é a raiz de 16? 4. Qual que é o próximo quadrado perfeito? 25. Qual que é a raiz de 25? 5. E assim sucessivamente. Então é interessante você decorar esses quadrados perfeitos, tá? Então, lá, qual que é a raiz de 576? E raiz de 576 é 24. Qual que é a raiz de 121? Raiz de 121 é 11. Qual que é a raiz de 289? Raiz de 289 é 17. Então aqui eu estou dando alguns exemplos para vocês de quadrados perfeitos. Então o meu desafio para você é fazer uma tabelinha de todos os quadrados perfeitos, do 2 até o número 30, tá? Até o 30 você faz essa tabelinha e aí você decora ela lá, do 2 ao 30, tá bom? Então você coloca lá 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4 e assim por diante até 30 vezes 30. Beleza? Que vai facilitar bastante para você o seu estudo aí. Então vamos lá, vamos fazer alguns exemplos aqui e colocar em prática esse teorema de Pitágoras aí. Então eu tenho aqui com você, deixa eu só arrumar aqui, pronto. Exercício 1. Determine o valor de x em cada um dos casos, galera. Então vamos lá. O que é a primeira coisa que você vai fazer aqui? Você vai identificar onde que está a sua hipotenusa e onde que estão os seus catetos. Então olhei o ângulo reto, o oposto ao ângulo reto é o quê? É a minha hipotenusa. Então aqui é o meu A. E o B e o C? O B e o C tanto faz. Então aqui vale B e lá vale C. Beleza? E aí? Aí é só a gente resolver isso aqui agora. Então o que o teorema de Pitágoras diz para mim? Ele diz isso aqui, ó, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos meus dois catetos ali. Então eu vou ter assim. E aí? Aí eu vou lá, ó, qual que é a minha hipotenusa? É o meu x. Então vai ficar ó, x ao quadrado, que é igual a o B, 8. Então 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado ali. E aí? X ao quadrado, que é igual 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, né? Que é 64. Mais 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Tá vendo a importância dos quadrados perfeitos aqui, ó? Então eu tenho que x ao quadrado é igual a 64 mais 36, isso aqui vai dar para mim 100. E aí, quando a gente trabalha com equação em matemática, lembra que a gente sempre resolve invertendo quando troca de lado, né? Se eu tenho aqui algo que é mais, vai passar para lá, passa menos. Se eu tenho algo que está multiplicando, ele sai dividindo. E aqui eu tenho isso aqui, ó, x ao quadrado, que é igual a 100. Repara que eu tenho uma potência. E qual que é o inverso da potência, gente? O inverso da potência é a raiz quadrada. Então, meu x vai ser igual a raiz, ó. Então, esse 2 de potência, ele sai por outro lado como raiz. Raiz de 100. Então, x é igual a raiz de 100, 10, tá bom? Aqui, mais adiante, você até consegue entender que a raiz de 100 pode ser mais ou menos 10. Mas você pode colocar só 10 assim, que já está de bom tamanho. Beleza? Então, está lá resolvido a letra A. Vamos para a letra B. Então, olha lá. O que eu vou fazer a primeira coisa aqui na letra B? Eu vou observar onde que está a minha hipotenusa e onde que estão os meus catetos. Então, ó, olha aqui para minha continha como que vai ficar. Onde que está a minha hipotenusa aqui? Ó? O ângulo reto está aqui. O oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, que é o nosso A. E o B e o C? Tanto faz. Aqui vai ser o B e aqui vai ser o C. Tá? Não tem problema o B e o C, a posição dos dois. E aí? Vamos lá de novo. Teorema de Pitágoras, o que ele diz? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos meus dois catetos aqui. Tá bom? Então, ó, o que o meu A é? O meu A é 25. Então, vai ficar assim, ó, 25 ao quadrado, que é igual a B. Quanto que o B vale? Ó, 7 ao quadrado, mais o C, que aí é x ao quadrado aqui. E aí é só resolver. 25 ao quadrado. 25 ao quadrado é 25 vezes 25. Se a gente fizer essa continha, vai dar 625, que é igual a 7 ao quadrado, é 49, mais x ao quadrado aqui. E agora?
troca de lado, né? A gente separa letra com letra ali, ó. Então vai ficar assim, ó, 600, e número com número, né? 625 menos 49, que é igual a x ao quadrado. Então eu vou ter aqui, ó, que 625 menos 49 vai dar para mim 576, que é igual a x ao quadrado. Como que eu tiro esse quadradinho? É na forma de raiz. Então eu tenho que o meu x ele é igual a raiz de 576. Qual que é a raiz de 576? 576 também é um quadrado perfeito, a raiz é 24. Então 24 é a minha resposta. Bom, então o Teorema de Pitágoras, gente, é em cima disso aqui. Ó. Então é importante você travar esse vídeo aqui, copia no caderno bonitinho, vai entendendo o que está sendo feito, tá bom? E assista aí quantas vezes for necessário. Vamos fazer mais 2 exemplos aqui agora com vocês, tá? Então tenho lá o C e na sequência eu tenho ali também o D. Vamos lá no C então. A primeira coisa que a gente faz, a gente identifica a nossa hipotenusa. Então, ó, o ângulo reto está aqui. Aqui eu tenho a minha hipotenusa, aqui eu tenho meus 2 catetos, então o B e o C. E aí eu jogo isso aqui no Teorema de Pitágoras. Ó. A hipotenusa ao quadrado, ela é igual à soma do quadrado dos 2 catetos. Pronto, coloquei lá. E vamos resolver aqui agora. Então, ó, A ao quadrado, o A é o x, então vai ficar assim, ó, x ao quadrado, que é igual. O B vale 5, então 5 ao quadrado, mais... Aqui, repara que eu tenho raiz de 11 elevado ao quadrado. Esse raiz de 11 elevado ao quadrado, eu vou até colocar um parênteses aqui para você entender o que acontece. A gente já vai resolvendo ali. Então, vamos lá. Ó. X ao quadrado, né? Que é igual 5 ao quadrado, 25, mais... Aqui, galerinha, olha comigo lá. Repara que eu tenho raiz de 11 ao quadrado. O que representa esse raiz de 11? Representa que eu vou fazer raiz de 11 vezes raiz de 11. Se você fizer raiz de 11 vezes raiz de 11, vai dar raiz de 121. E qual que é a raiz de 121? É 11, ele vai cair fora da raiz. Tá? Então, você não precisa fazer isso que eu falei aqui, que eu acabei de falar. Se você não entendeu, também não tem problema, porque sempre que tiver aqui, ó, elevado ao quadrado uma raiz quadrada, a gente vai fazer isso aqui, ó. Esse 2zinho, ele elimina a raiz aqui. E o que acontece com esse número que está dentro da raiz? Ele cai para fora aqui, ó. Então vai ficar 11 aqui do lado de fora. Bom? Então, ó, elevado ao quadrado, se for raiz quadrada, esse quadrado elimina a raiz quadrada. É como se cortasse os dois. E o que acontece com o número? Cai para fora. Tá? E aí eu vou ter o quê? Ó, que x ao quadrado é igual a 25 mais 11, se eu somar os dois é 36. Então, o meu x, vamos pôr na frente aqui, né? Ele é igual a raiz de 36. Qual que é a raiz de 36? A raiz de 36 é 6. Então, está aqui a minha resposta. X vale 6. Tá? Vamos lá. Letra D. O que a gente vai fazer primeiro? Identificar onde que está a hipotenusa e onde que estão os 2 catetos ali. Então, tem aqui o ângulo reto, o oposto ao ângulo reto é a minha hipotenusa. Aqui eu tenho um cateto B e aqui eu tenho um cateto C. Muito bem. Vamos lá. E agora? Agora é só jogar no Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras, ó, diz que a hipotenusa ao quadrado é sempre igual à soma do quadrado dos meus 2 catetos ali. Então, eu tenho que essa hipotenusa ao quadrado, como que ela vai ficar? Vai ficar assim, ó, 4 raiz de 2 elevado ao quadrado, que é igual o B, 2 raiz de 3 elevado ao quadrado, mais o C, que é o meu x aqui ao quadrado. E aí aqui, eu quero que você se atenta também comigo, que ali em cima tinha isso aqui, ó, raiz elevada ao quadrado, e aqui eu tenho um número e a raiz elevada ao quadrado. Como que a gente vai fazer isso aqui, galera? Ó, esse 2zinho que está aqui fora, que está elevando ao quadrado, ele está elevando tudo que está aqui dentro. Então, eu vou fazer assim, ó, 4, o 4 está fora da raiz, então eu faço 4 elevado ao quadrado. Quanto que é 4 elevado ao quadrado? 4 elevado ao quadrado é 16, tá? E aí aqui, se não tem nenhum sinal entre a raiz e o número,
é um sinal de vezes. Então, vai ficar 4 elevado ao quadrado é 16, que multiplica. E o que a gente aprendeu que esse 2 faz com a raiz? Ele corta e joga para fora o que está dentro. Então, vai ficar 16 vezes 2, tá? Esse x aqui não faz parte, não, é daqui. Que é igual, ó, 2 raiz de 3 elevado ao quadrado, ó. Eu faço 2 elevado ao quadrado, porque ele está fora da raiz. 2 elevado ao quadrado é 4, que multiplica. O que ele faz com o que está dentro da raiz? Ó, ele corta e o 3 vai cair para fora aqui. Mais x ao quadrado. Então, repare que eu tirei a raiz, agora eu vou continuar a continha. Quanto que é 16 vezes 2? 16 vezes 2 é 32, que é igual a 4 vezes 3, 12, mais x ao quadrado. 32, ó, menos 12, que é igual a x ao quadrado. 32 menos 12, 20, que é igual a x ao quadrado. Então, o meu x, ele é igual a raiz de 20. E aí a gente vai chegar num exercício que não tem uma raiz, que é um quadrado perfeito, gente. E aí, o que você vai fazer? Aqui, você, quando acontecer isso no exercício, você vai poder usar a calculadora aí na sua casa para fazer, tá? Quando a gente voltar, você vai ver que tem alguns caminhos que eu posso fazer aqui. Mas você vai usar a calculadora e vai achar a raiz de 20, tá? No seu celular aí, trabalhar com uma casinha depois da vírgula só. A raiz de 20, ela deve ser aproximadamente isso aqui, ó. 4,4, é um valor aproximado, tá? Não sei se é isso, mas vai ser 4, alguma coisa aqui. Então, quando você chegar numa raiz que não é um quadrado perfeito, você pode procurar na calculadora, beleza? Então, tá resolvido aqui. No próximo vídeo, eu vou deixar para você alguns probleminhas que trabalham com o Teorema de Pitágoras.